Olá, graça e paz. Vim aqui meditar, trazer para você um recadinho de Deus, direto do trono, da sala do trono do Todo-Poderoso, nosso Pai. Eu quero falar com você que tá vivendo uma fase muito difícil da sua vida e que não é um problema, mas que toda a sua vida parece que está dando errado. Todas as áreas da sua vida estão com bastante dificuldades, passando por muitas lutas. E eu quero convidar você para ir até o fim e meditar comigo no Salmo 51, versículo 17, que diz que um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Vem comigo. Então vamos lá. Eu fiquei meditando nessa mensagem, nesse salmo inteiro, né? Que é um salmo de arrependimento, né? O salmista chega a falar, não me tire a alegria da tua salvação. Então, assim, eu creio que é um momento de muita angústia, todo o salmo, né? E eu fiquei pensando, querendo entender, né? O porquê, né? Que a gente às vezes passa por situações tão difíceis na nossa vida, e a gente ouve também muita pregação sobre o livro de Jó, onde os problemas nem sempre são resposta ao pecado, né? Porque o livro de Jó não era uma questão de pecado, e aí teve os amigos que vieram e pesaram a mão sobre ele e falaram que ele estava em pecado. Enfim, vocês conhecem a história do livro de Jó, e geralmente quando uma pessoa cristã, que a gente, né, pelo menos as que eu conheço, que fazem parte do meu círculo de relacionamento, geralmente quando estão passando por lutas, pensam muito em Jó, né? Levam muito a história de Jó para a meditação. E não está errado, e realmente nós passamos por provações onde Deus quer nos purificar, quer nos revelar coisas, e através desse fogo de purificador, né, onde Ele queima toda a palha, onde Ele queima tudo aquilo que não pertence a Ele, faz com que a gente fique mais íntimo dEle e chegue então a uma intimidade maior. Mas também tem o lado da consequência mesmo das nossas atitudes, tem a questão da consequência do pecado, né? O salmista ali fala sobre o pecado, sobre arrependimento, sobre perdão, né? E que Deus não se agrada de sacrifícios, não se agrada da morte de animais. Aí eu falo, mas poxa, não era lei, né? Se eu estou em pecado e eu tenho que ir lá e matar um cordeiro para sacrificar ao Senhor para perdão dos meus pecados. Hoje não, que nós já temos Jesus, que foi o Cordeiro de Deus que se sacrificou por nós, né? Para perdão dos nossos pecados. Mas naquela época tinha. Eu falava, mas por que o salmista está dizendo que Deus não se agrada? Não era lei, não era por obrigação? E aí o Espírito Santo me levou a pensar, não, mas é que se pecar é necessário a morte do animal. Mas Deus não se agradava porque Deus queria que o homem não pecasse, né? Pecou, então tudo bem, vai ter que ter uma morte pelo seu pecado, mas Ele queria que não tivesse a morte porque Ele queria que não houvesse o pecado. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falo, meu Deus, mas... né, como que nós vamos fazer, o que o Senhor está ensinando para a gente nesse momento? E aí, o que eu entendi? Me levou não só, porque a gente usa muito esse versículo do Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Aí muitas vezes nós chegamos diante de Deus naquela contrição do coração, naquele quebrantamento, e aí ainda assim as coisas não resolvem. Aí a gente vê que todas as áreas da nossa vida estão em conflitos, e aí a gente começa a achar que é Jó, depois não resolve, e aí a gente fica naquela luta e vivendo aquela vida de choro, e vivendo aquela vida de lamentação, e vivendo aquela vida difícil. E eu falo, mas Jesus prometeu vida abundante. Jesus falou que aquele que beber da fonte da água viva, rios de água viva fluirão dele. Jesus falou que vai estar com a gente, que nós vamos ter aflições, mas Ele vai estar com a gente até a consumação dos séculos. Como que eu posso viver uma vida dessa só de choro, só de lamentação, esperando a redenção, esperando a glória, esperando ser levada ao céu para poder começar a ter uma vida boa? A vida boa é aqui, a vida abundante é aqui. A vida no céu, ela não é boa, não é abundante, ela é perfeita. E aqui na terra, onde existe o pecado, onde existe a imperfeição, onde existem as lutas, existem os sofrimentos, Jesus falou que estaria com a gente, que nós teríamos vida abundante. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, estaria sobre nós.
conosco? E por que as pessoas às vezes não têm paz, vivem na angústia, vivem na depressão, vivem no estresse, no limite, todo mundo nessa situação de, sabe, você não sabe qual é a reação da intolerância. E aí eu falei, meu Deus, o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito, e as pessoas choram e as coisas não mudam. E aí o Espírito Santo me levou para o início dessa conversa ali, uma frase antes que fala espírito quebrantado. Isso saltou aos meus olhos, isso ficou fervilhando no meu coração, espírito quebrantado. E aí o que eu entendi? Que um coração quebrantado e contrito, sem ter o espírito quebrantado, não é um coração quebrantado e contrito. É um choro de remorso, é mimimi. Então é um coração não arrependido, um coração com remorso. E não é um choro de vergonha, de arrependimento, de lamentação por ter pecado contra Deus, somente contra ti pequei, né? O salmista fala, eu pequei contra o Senhor, somente contra ti pequei. Então um choro realmente de arrependimento, de contrição, um coração que se entristece, por quê? Porque o espírito está quebrantado. Então isso me levou a avaliar, se o meu espírito não for quebrantado, ou seja, quebrado, batido, moído, ele nunca vai ser governado pelo Espírito Santo. Todas as minhas decisões serão de autossuficiência. Eu continuo sendo Deus na minha vida. Eu continuo sendo eu continuo fazendo o que eu quero, do jeito que eu quero. Porque eu não senti de fazer isso. Porque Deus falou comigo diretamente da sala do trono. Porque o pastor está errado, as irmãs mais velhas com mais sabedoria estão erradas, a minha família está errada, todo mundo que tenta me aconselhar está errado. Porque de Deus é que eu escuto direto dele. Ou seja, isso é um espírito altivo, é um espírito forte. Paulo já havia falado ali que quando ele está fraco é que ele é forte, ou seja, quando ele tem o espírito quebrantado, quando ele sabe que de tudo que ele sabe ele nada sabe, quando ele sabe que ele não tem controle da vida, quando ele sabe que ele não sabe de nada e que tudo que ele está passando, Deus tem o melhor para ele, é que ele está forte. Porque aí nessa fraqueza o que ele faz? Ele entrega o seu espírito para que o Espírito Santo governe a vida dele. E no entanto, se ele continua ele governando a vida dele, quem é ele? Ele não sabe o dia de amanhã. Ele não pode aumentar um palmo na sua estatura. Então, Jó também, Deus falava, quem é você? Onde você estava quando eu lancei as profundezas do mar? Onde você estava quando eu abri as fontes que encheram o mar? Onde você está? Você por acaso pode fazer aquele Leviatã, acho que eu nunca sei falar o nome, de um animal de estimação? Entendeu? Então, quem somos nós para governarmos a nossa vida? Isso é espírito de Adão e Eva. Isso ainda faz parte da nossa matriz pecadora, nossa matriz de Adão e Eva, que veio trazendo para nós a sensação de que nós somos deuses da nossa vida. E nós precisamos, então, antes de chorar, antes de ter esse coração não arrependido, mas com remorso, nós precisamos avaliar o nosso espírito. Se o nosso espírito estiver quebrantado, o nosso choro nos pés do Senhor é de arrependimento. Se o nosso espírito estiver altivo, o nosso choro diante do Senhor é de remorso. Então, esse choro de remorso não transforma a nossa vida. Esse choro de arrependimento é que transforma a nossa vida. Aí então nós podemos falar como Jó, eu te ouvia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Fica com a paz do Senhor e medite nessa palavra.